Senhor Presidente. Francisco Maximiano, Vossa Senhoria deseja se retratar pela informação? Senhor Presidente, senador Randolfo Rodrigues, eu formalmente me retrato e peço desculpas, pois realmente consto como locatário no contrato deste imóvel. Não me recordava, pois não vivi lá neste imóvel. Foi uma confusão. Agradeço, Vossa Senhoria. Agradeço, Vossa Senhoria. Fala, seus mal diagramados. Quando Luiz Miranda anunciou que o seu irmão, funcionário do Ministério da Saúde, havia notado irregularidades na negociação de vacinas da Covaxin e até mesmo alertado o presidente Jair Bolsonaro a respeito disso, muita gente ficou em dúvida sobre a veracidade da história. Afinal, até aquele momento, o deputado do DEM do Distrito Federal era conhecido por ser um dos primeiros bolsonaristas de YouTube, ter envolvimento com esquemas que são, no mínimo, suspeitos e ser apenas um paspalhão que propagandeava o American Way of Life em seu canal. Mas aparentemente, Luiz atirou no que viu, acertou no que não viu e conseguiu se redimir da sua obscura vida pregressa. As denúncias do parlamentar mudaram completamente o rumo da CPI da Covid e descortinaram um intrincado esquema de lobby que envolve figurinhas conhecidas de Brasília, militares e, claro, o deputado federal Ricardo Barros, que parece ser o elo entre todos os participantes. Isso porque é de autoria do deputado federal paranaense do Progressistas a medida provisória que visava facilitar a importação de vacinas. E como isso ocorria? Bom, o líder do governo na Câmara incluiu em um projeto de lei uma emenda que permitiria a autorização da Anvisa para a importação e distribuição de imunizantes que fossem aprovados por agências sanitárias de outros países. Uma das agências citadas na emenda era a indiana, que autorizou a Covaxin no país asiático, ou seja, a ideia era usar parâmetros sanitários bem diferentes dos nossos para liberar vacina por aqui. Mas se o meu amigão Nerendra, como é o sobrenome mesmo? Moji, ok? Liberou, a gente também pode tomar, tá ok? Essa era apenas uma forma que Barros encontrou para acelerar a compra da Covaxin, que seria intermediada pela Precisa. Se seria entregue já é outro papo, porque o histórico do grupo indica que isso é bastante complexo de ser realizado. O deputado, claro, nega, mas a CPI já pediu a quebra de sigilo dele e também de Fred Wassef, aquele advogado da família Bolsonaro que leva o maior jeitão para mordomo de filme de terror, mas que também poderia facilmente compor elenco de série sobre cartel mexicano, não só pelo estilão do cara, mas pelo tanto de falcatrua em que o nome dele aparece. Apesar de tanto Maximiano quanto Barros negarem proximidade, a história de ambos aponta para sentido contrário. Quando era ministro da Saúde de Temer, Barros teria supostamente beneficiado a Global Gestão em Saúde, outra empresa de Max, que recebeu 20 milhões em pagamento antecipado e nunca entregou os medicamentos adquiridos naquela ocasião. Já a negociação da Covaxin pode ainda ser mais problemática. Tudo começa quando Luiz Miranda denuncia irregularidades na compra da vacina para Bolsonaro e alerta sobre a pressão que o irmão estaria recebendo para aprovar contratos que envolviam pagamentos antecipados de 45 milhões para a Madison Biotech no Ministério da Saúde. Jair apenas responde que isso aí era os rolos do Ricardo Barros e nem liga. Na sequência, Luiz Miranda comentou que foi procurado por um lobista que ofereceu 6 centavos de dólar por dose comprada se ele parasse de atrapalhar o negócio e parasse de encher o saco. A oferta teria ocorrido pouco depois de uma reunião realizada numa mansão do Lago Sul, com a presença de Ricardo Barros e talvez a ilustre participação de Maximiano, que usa a Precisa para ser intermediadora das negociações dessa vacina e poderia levar nada menos que 220 milhões de comissão. E a pior parte nessa história está mesmo no preço que a vacina seria negociada, 15 dólares a unidade. Para ter uma ideia, o imunizante da Pfizer saiu por 10 dólares a dose para o governo. Mal comparando, é como você ir na loja de bebidas e comprar um Nato Nobilis por um preço superior ao de um Black Label. Mas Maximiano não surge do nada e não é bem um fruto do bolsonarismo. Vamos ser justos, afinal, nem todo picareta e trambiqueiro nasceu com esse governo ou amparado nesse segmento ideológico, até porque o estelionato é um crime que sempre esteve presente no coração da política nacional. Diferente de Queiroz, que é cria da milícia, o empresário é velho conhecido de Brasília.
também próximo de políticos influentes, a ponto de ter sido denunciado nos escândalos dos fundos de pensão da Postales e da Petros, que representam os Correios e a Petrobras, respectivamente. Nesse caso, o repasse teria sido para Milton Lira, que é apontado como operador financeiro de Renan Calheiros, do MDB. Renan foi ao Roda Viva e negou relações com Milton, diz que não tem operador. Maximiano também já recebeu dinheiro de um dos envolvidos em esquema de desvio de verbas públicas no Tocantins, que envolvia os ex-governadores Siqueira Campos e Sandoval Cardoso, do MDB. Além disso, Max fez transações financeiras suspeitas com Hélder Zebral, ex-dono do Porcão de Brasília, e repassou 450 mil a uma empresa registrada nos nomes de Joesley e Wesley Batista, donos da JBS. Mas ele também recebe grana. Em outra movimentação que está na mira do COAF, Maximiano recebeu 4,5 milhões de um ex-fiscal de rendas de São Paulo investigado por integrar a máfia do ICMS que extorquia empresários. E Max não tem preconceito nenhum com posicionamentos ideológicos. Se tem grana, ele tá dentro, desde que seja com inscrição, já que antes de aparecer na CPI era até difícil encontrar fotos dele na internet. O que não tá errado não, errado é quem é trambiqueiro e quer ostentar no Instagram com carro e relógio caro, produzindo provas contra si mesmo para facilitar o trabalho de investigação. Malandro é quem tem as manhas de participar dos esquemas mais lucrativos do país e ficar, caladinho. Alexandre Romano, o Xambinho, ex-vereador petista e também lobista, prova essa atuação em vários campos partidários e ideológicos. Em delação, ele declarou que havia recebido um apartamento como forma de agradecimento por aproximar Max de diretores dos Correios que facilitaram fraude na Postales. O imóvel foi utilizado também como banco de pagamento de propinas que, felizmente para os envolvidos, chegavam em mochilas e não armazenadas no modo Chico Rodrigues, aquele senador do dinheiro na cueca. Por outro lado, ele também fazia lobby da sua própria empresa de 5G e fibra ótica, a X, com a ajuda do senador carioca Flávio Bolsonaro, do Patriota. O filho 01 do presidente aproximou Maximiano do presidente do BNDES, Gustavo Montesano, e até realizou uma reunião em que apenas os três participaram. Esse tipo de evento na agenda de Montesano não é usual, principalmente por ter a característica de querer favorecer apenas um empresário específico. Vale lembrar que Flávio, apesar de nem integrar a comissão sobre o tema no Congresso, viajou tanto para a China como para os Estados Unidos para negociar a entrada do 5G no Brasil. Ao contrário dos outros irmãos, esse parece ser o único que gosta mais de dinheiro do que de Olavo de Carvalho. Antes de estourar o caso Covaxin, Maximiano já estava sendo investigado por superfaturamento num contrato de 20 milhões de reais firmado entre o governo do Distrito Federal e a Precisa Medicamentos para a venda de testes de Covid-19. Além de Ibanez Rocha, governador do MDB, figuras do Progressistas, partido de Ricardo Barros, também estavam envolvidos nesse caso. Mesmo realizando todos esses negócios, Max é só mais um brasileiro de classe média que ganha pouco e faz milagres para chegar até o fim do mês. De acordo com a declaração de imposto do empresário, ele só recebe 4 mil por mês e ainda assim consegue fazer compras em adegas de bebidas chiques no mesmo valor da renda mensal e tem uma vida de aquisição de artigos de luxo em lojas de grife. Esse aprendeu com o Nando Moura como ser um mestre do capitalismo. E para quem ganha bem pouco, Maximiano estava pensando alto quando imaginou que fecharia um negócio de vacinas com o governo federal, cujo contrato seria de 1,6 bilhão. Mas como realizar um contrato assim com uma empresa com apenas 12 milhões de capital? É fácil. Entra na jogada o Fibbank, que seria fiador do negócio e daria segurança à transação. Só que aqui mora mais uma daquelas coincidências incríveis. O dono desse banco, Marcos Tolentino, é amigo de ninguém menos que Ricardo Barros. Juntos, eles poderiam formar a dupla sertaneja Barros e Toletinho para esmerdear de vez esse país. E a garantia dada pelo Fibbank não seria aceita nem como cheque calção para a locação de quadra society. A empresa alega ter patrimônio composto por apenas um imóvel de 7 bilhões de reais em Curitiba. Eu não sei que imóvel é esse e quem mora por lá também desconhece.
mas certamente daria para bater um rolo pelo Palácio de Buckingham e ainda pedir troco para a família real. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, não seja membro, Pix e conta jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Twitter e no Facebook, sigam a gente lá. E para todo mundo que achava essa história da compra da Covaxin muito confusa, só temos uma coisa para te dizer: você está certo.